Cada louvor tem uma mensagem, e são mensagens poderosas, mensagens que tocam na nossa alma. As crianças, por exemplo, louvaram aqui, nos incentivando a sermos instrumentos de Deus, para que sejamos usados por Deus, cada um à sua maneira, uns através do louvor, outros através da palavra, e tem aquelas pessoas que são instrumentos de Deus muito eficientes através da oração, intercedendo. Essas não são vistas, mas quando entram na presença de Deus, abalam as estruturas celestiais. Conheci muitas irmãs em João Pessoa, simples, dirigentes de ciclo de oração, mulheres de Deus que tinham condições de chegar diante do trono da graça e trazer resposta dos mais altos céus. Não é todo mundo, não. É quem tem essa graça da parte de Deus, e Deus responde. Já ouvi alguém chegar diante de uma irmã e dizer: olha, eu vim de tal lugar pedir para você orar, porque eu sei que Deus te responde. Recentemente alguém me mandava uma mensagem, várias mensagens falando sobre os seus problemas e dizendo assim: ore por mim, pela minha família, porque eu sei que Deus te responde. Isso é privilégio, não é? A gente saber que a nossa oração chega diante de Deus. E você tem que ter essa consciência de que não há impedimento nenhum entre você e Deus. Não existe barreiras. Você tem acesso ao trono da graça. E quando eu digo trono da graça, é porque você não merece mesmo, não, mas é pela graça que você chega lá. Quero trazer uma reflexão nessa noite. Profeta Isaías, você vai ler comigo, e aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em nosso coração é justamente aquilo que nós propomos transmitir para a igreja do Senhor Jesus. Profeta Isaías, capítulo 61, 3 versículos, que tem uma mensagem que se cumpre em todas as datas na história da humanidade, onde está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos humildes, enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em lugar de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus por esta passagem bíblica maravilhosa, que nos revela o ministério frutífero que veio a se cumprir cabalmente na vida e no ministério do Senhor Jesus. Eu fico meditando nas profecias do Velho Testamento e vejo a responsabilidade que o Senhor Jesus ele assumiu quando nasceu ali em Israel. Porque para nós é muito fácil nascermos e sabermos que temos um livro em branco na nossa trajetória para escrevermos. Aí andamos por onde queremos, fazemos aquilo que vem na mente e no pensamento, peregrinamos no caminho que muitas vezes as propostas desse mundo enganador coloca diante de nós. É muito fácil para nós tentarmos escrever a nossa própria história, e quando somos motivacionais queremos descrever uma história linda, bonita, sem problemas nem dificuldades, apenas passando por jardins floridos, só isso, sem os vales, sem as provações, sem as dificuldades propostas por esta existência terrena. Mas no caso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, foi absolutamente diferente, porque tudo já estava escrito a seu respeito. Aleluia! E como filho obediente do Pai, ele não poderia, em hipótese alguma, falhar na sua missão. Porque se ele falhasse, o plano divino falhava também. Os planos humanos estão sujeitos a falhas. Sim, você é um testemunho disso. Eu também. Nós às vezes planejamos algo, sonhamos muito, colocamos na nossa agenda os nossos objetivos e lutamos com todas as nossas forças
para alcançarmos os nossos objetivos. É assim com quase todos nós. Mas olhe essa história prescrita a respeito do Senhor Jesus. Mas o mais bonito que eu acho, já no início desta mensagem, é que ele não estava só. Não. Isso deu força para o Senhor Jesus fazer tudo o que ele fez e executou. A promessa era a presença poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. E não é diferente comigo e com você. Nós também podemos ter e receber esta mesma promessa. O Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia! Quando o Senhor Jesus, ele se dispôs a exercer plenamente o seu ministério, você não imagina a opressão que havia sobre o mundo daquela época. E eram muitos os adversários, os inimigos, a oposição para lhe perseguir dia e noite, observando cada passo, cada palavra, cada atitude, cada ato, cada obra do Filho de Deus para lhe pegar em uma falha. Razão porque o Deus eterno, todo-poderoso, ele derramou abundantemente sobre a vida do seu Filho Jesus o Espírito Santo. E com o Espírito Santo agora, e você percebe esta dimensão do derramamento do Espírito Santo na vida de Cristo, quando ele foi batizado ali por João Batista, logo após, em que o Espírito Santo caiu sobre ele em plenitude. Ora, se o próprio Senhor Jesus precisou tanto do Espírito Santo como eu e você, podemos fazer alguma coisa, pensar alguma coisa ou falar alguma coisa sem depender deste Espírito Santo de Deus? Estamos buscando tantas coisas, estamos querendo tanta coisa, quando estas são essenciais, nós buscarmos mais a presença poderosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aleluia! O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque Deus me ungiu. Somente 3 pessoas na cultura judaica eram ungidas: os reis, os sacerdotes e os profetas. Mas nenhum outro assumiu sistematicamente essas 3 funções. Às vezes era um profeta, outro era um rei, outro um sacerdote. Mas veja a responsabilidade que o Senhor Jesus
ele veio exercer aqui quando sobre ele recaiu justamente esse tríplice ministério. Ele era sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, versículo 4. Ele também era profeta de Deus, conforme o Senhor falou para Moisés que enviaria no tempo determinado pelos mais altos céus. E ele era rei da descendência de Davi. Essa unção fala da autoridade, o revestimento absoluto da autoridade de Deus sobre a vida de alguém. Por isso que ele foi diferente de todos. Ele fez a diferença. Onde ele chegava, algo de extraordinário acontecia. As suas palavras. E a terceira faceta deste texto bíblico aqui, quando fala que ele foi ungido para o quê? Pregar as boas novas aos humildes. E ele não pregava como qualquer um. A nossa palavra é muito fraca. As autoridades religiosas daquela época pregavam também, mas eram palavras vazias, palavras sem sentidos, palavra que não tocava no coração das pessoas. Mas quando o Senhor Jesus, ungido por Deus, ele pregava essas boas novas, e boas novas quer dizer o Evangelho, estremecia o coração dos seus ouvintes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele pregava diferente dos escribas e fariseus. Ele pregava com autoridade. Aleluia! Porque era ungido de Deus, era profeta de Deus. Quando se diz que não se achou engano na sua boca, é porque tudo que ele falava vinha dos mais altos céus. Não era a ideologia da cachola humana, como nós dizemos aqui no sertão. Não era teoria científica. Não. Ele tinha o Espírito Santo de Deus e falava com autoridade a verdade, doesse a quem doesse. Aleluia! Contrariava interesses. Quando ele anunciava o Evangelho, é tanto que as mais altas autoridades religiosas e políticas da sua época se juntavam, se reuniam, estavam sempre mancomunados, planejando, arquitetando de como pegar ele em uma falha para o prender, julgar e condenar à morte. Pregando o Evangelho, enviou a restaurar os contritos do coração. É um novo tempo que se despontava não só para Israel, para a humanidade. A vinda do Senhor Jesus, irmãos, foi a abertura de um novo tempo, de uma nova possibilidade para toda a humanidade. Porque não havia esperança, nem mesmo para o povo de Deus naquela época. As trevas cobriam o mundo, a maldade que prevalecia, o reino das trevas escravizavam as pessoas. As autoridades políticas do Império Político de Roma naquela época fazia com que as pessoas
só sofressem. Não existia alegria, não existia prazer na alma das pessoas, havia opressão, havia angústia. O povo de Deus era sofrido, o povo de Deus era escravizado. E nós vamos ver isso no versículo de número 13, no versículo de número 3. E diz assim, olha, para restaurar os contritos de coração, apregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. As pessoas andavam pelas ruas, as pessoas iam de um lugar para outro, mas eram prisioneiras do pecado, eram prisioneiras da iniquidade, eram prisioneiras do império das trevas, do diabo com os seus demônios. Nos dias de hoje, eu pergunto, é diferente? Não é. Nós encontramos muitas pessoas que nós evangelizamos, falamos do amor de Deus, da graça de Cristo, mostramos os céus por dentro, mostramos o quanto é bom servir a Cristo, mostramos todas as promessas gloriosas de Deus para a vida eterna. A pessoa olha assim, escuta, diz: é mesmo, você tem toda a razão, mas não toma uma decisão, não tem força para se libertar. Por quê? Porque o pecado da humanidade, a iniquidade que foi se acumulando ao longo da história humana, foi tornando a alma do ser humano prisioneira do império das trevas. Mas o que Cristo veio fazer? Libertar os oprimidos, libertar os sofredores. Versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano é este? É a nova aliança da graça de Deus, é a nova proposta que Deus proclamou através do seu Filho Jesus para toda a humanidade. De acordo com a lei de Moisés, somente Israel tinha direito e o privilégio de se aproximar de Deus. Nenhuma nação do mundo, as demais nações estavam todas perdidas. Os chamados gentios, os pagãos, não tinham como chegar diante do Deus único e verdadeiro. Aí veio a proposta, o ano aceitável do Senhor, ou dia, porque vai haver um limite para este ano aceitável do Senhor. Até quando vai este ano aceitável do Senhor? Ele está em pauta, ele está em vigor, mas tem um limite. E qual é o limite? O limite é a volta do Senhor Jesus. Até a volta do Senhor Jesus é o ano aceitável do Senhor. Porque depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Cristo falou sobre isso. Capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos. O dia que está aqui, olha. E o dia da vingança do nosso Deus. Hoje a proposta é a salvação, é a vida eterna. Hoje a proposta é a melhor que se possa imaginar. Aleluia!
Imagine qualquer jovem aqui da nossa cidade se recebesse uma proposta do governo de São Paulo, uma cartinha pelo correio, uma proposta de trabalho na secretaria. Um jovem como esse aqui, que ele tem vontade de trabalhar na polícia, é tu ou teu irmão? É ele, né? Governo de São Paulo, uma cartinha direto para ele: venha trabalhar aqui na Secretaria de Saúde, de Segurança Pública. Vai nem de ônibus, de avião, como dinheiro, papai. A proposta até a volta de Cristo é a melhor que se possa imaginar. É a proposta de paz. Mas vai chegar o dia da vingança. Não há mente humana tão sábia, tão inteligente, que possa calcular o sofrimento que vai acontecer nessa terra após o arrebatamento da igreja de Cristo. Se as pessoas soubessem o que vai acontecer nesse mundo, invadiam aqui a igreja, não tinha lugar para nós, tinha que aumentar logo a igreja. Vai para outro lugar porque não vai caber, não vai caber. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Qual é a proposta? Vou apenas ler. Versículo 3: e ordenar acerca dos tristes do meu povo, que se lhe dê glória em lugar de cinza. Cinza é humilhação. Não vai ter humilhação para quem herdar a vida eterna. Acabou a humilhação de alguém lançar em rosto porque você é crente, você serve a Deus, te humilha. Vai acabar isso, isso vai acabar. Tem limite, tudo tem limite. Olho de gozo em vez de tristeza. Vai acabar a tristeza. Por isso que diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Vestes de louvor em vez de espírito de angústia. Angústia nunca mais. Tem um louvor que fala sobre isso. Angústia nunca mais. A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Tudo é para a honra e glória do nome poderoso do nosso Deus. Eu concluo dizendo: tudo que você passou já, ou talvez você venha passando, esteja passando, ou haja ainda de passar, é contrariedade, adversidade, é o vento soprando o contrário, é a provação, é a tentação, é a acusação, é a palavra ferina que alguém que você ama diz contra você, lança em rosto, a humilhação. É muita coisa, mas vai haver uma mudança. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, tudo isso vai passar.
Se não passar aqui, mas lá, nada dessas coisas existirá. Glórias, pois, ao nome do Senhor Jesus. Que Cristo, mediante o seu Santo Espírito, coloque em nossos corações esta mensagem. Leva ela, segura esta palavra, porque ela vai servir para você.